Olá pessoal, dando continuidade em nossa revisão para o TJMG, tem um tema que, se eu fosse chutar, eu chutaria, eu apostaria. Tem grande chance de cair na prova de vocês, principalmente pelo momento político que estamos vivendo no Brasil, e é um tema bastante atual também, que é dentro do Poder Executivo, mais especificamente a parte de substituição e sucessão do Presidente da República. Se fala muito na mídia, mas pouco condiz com o que está previsto na Constituição. Então, substituição e sucessão do Presidente da República é um tema que você não pode ir para a prova do TJ sem saber. E vamos revisá-lo agora. Pois é, o tema substituição e sucessão presidencial está previsto aí, como vocês podem ver, no artigo 79 e seguintes da Constituição. E o importante nesse tema é delinear e diferenciar o que é a substituição do Presidente da República e o que é a sucessão do Presidente da República. Portanto, vocês sabem, inicialmente, substituição tem o caráter de provisoriedade, ou seja, substituição é provisória. Relembrando isso. Enquanto a sucessão é de forma permanente. Substituição é provisória, sucessão é permanente. Então vamos à leitura do artigo 79, que fala que substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no caso de vaga o presidente da República. Então o próprio artigo 79 já demonstra isso aí, que a substituição ela só em caso de impedimento, ou seja, uma causa temporária, transitória, enquanto a sucessão é no caso de vaga, como ocorreu no ano passado aqui no Brasil, com a substituição, com a sucessão do presidente Michel Temer, atual presidente, a ex-presidente Dilma Rousseff. Então, sucessão é permanente, substituição é temporária. Isso aí você já ajuda 80% na hora da prova. O parágrafo único ele fala das atribuições do vice-presidente, não tem tanta importância para a gente. Vamos seguir aqui agora o do artigo 80, que fala mais especificamente dessas regras, como que funciona com a substituição, como funciona com a sucessão. O artigo 80 fala que em caso de impedimento do Presidente da República ou vacância dos respectivos cargos, serão chamados sucessivamente para o exercício da presidência, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Essa é a linha sucessória aqui no Brasil. Nós já vimos esse assunto quando tratamos de nacionalidade, os cargos privativos de brasileiros natos, e eu falei que a linha sucessória no Brasil, a partir do presidente da República, se dirige ao vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Muito importante lembrar essa diferença e lembrar essa ordem principalmente. Lembrem-se de diferenciar o que talvez seja o mais complicado aí de se diferenciar pela ordem. Primeiramente está o presidente da Câmara dos Deputados e depois o presidente do Senado Federal. Hoje, como não tem vice-presidente no país, em algum caso de vaga ou de impedimento do presidente da República, Michel Temer, quem assume temporariamente é o atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Como vocês podem ver, eu disse temporariamente. Não se assume permanentemente, quem assume permanentemente no caso de vaga é só o vice-presidente. E no caso de ser que eu falei, que o presidente da Câmara dos Deputados ou do Senado, ou do Supremo assume temporariamente, o que tem que ser feito? Aí as regras estão no artigo 81, que fala que vagando os cargos de presidente e vice-presidente, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Essa é a regra, vamos dizer assim, a regra número 1, né? A regra número 1 seria chamada a regra geral. E também seria nos 2 primeiros anos de mandato. Mas por que nos 2 primeiros anos de mandato?
Porque nos 2 primeiros anos de mandato. Porque o parágrafo primeiro, ele traz uma regra específica quando essa vacância ocorre nos 2 últimos anos do período presidencial, ou seja, nos 2 últimos anos do mandato. Essa eleição, que na regra geral é uma eleição direta no prazo de 90 dias depois de aberta a última vaga, né? Vamos deixar anotado aqui que nesse caso aqui seria uma eleição direta. Vocês vão seguindo as anotações. No caso do parágrafo primeiro, no caso a vacância se dê nos últimos 2 anos do período eleitoral, a eleição por ambos será feita 30 dias depois pelo Congresso Nacional. Ou seja, tem-se aqui a possibilidade e a exigência de uma eleição indireta. Como é bastante divulgado na mídia atualmente, em caso de impedimento, impeachment do presidente atual Michel Temer, tem que ser que fazer uma eleição indireta, pois está nos últimos 2 anos do mandato. Então, importante deixar evidenciado isso aí, que é quando que ocorre a sucessão presidencial. Se for nos 2 primeiros anos do mandato, deve-se realizar uma nova eleição no prazo de 90 dias e sendo uma eleição direta. Se for nos 2 últimos anos do mandato, deve-se realizar uma eleição no prazo de 30 dias, sendo uma eleição indireta. Super importante saber essas 2 datas, esses 2 dados: eleição direta em 90 dias nos 2 primeiros anos de mandato, eleição indireta em 30 dias nos últimos 2 anos do mandato. Diferenciação de substituição para sucessão, substituição temporária, sucessão permanente. Quem pode suceder é somente o vice-presidente, os outros membros substituem temporariamente. Ok? Então, substituição e sucessão presidencial, por estar em alta, por ser um tema bastante recorrente, pode ser que caia na prova do TJ. Se cair, você vai estar preparado. Ok? Continue estudando. Boa sorte. Fiquem com Deus.